E aí, galera do terror e do inexplicável, preparados para ter os cabelos da nuca arrepiados? Porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das lendas urbanas mais bizarras e aterrorizantes que a internet anda ressuscitando: o Goatman. Vocês acreditam em criaturas lendárias que se disfarçam entre nós, andando por aí como se fossem gente normal, mas que na verdade são algo muito mais antigo e maligno? Pois é, segurem-se nas cadeiras, porque o que vou contar vai fazer vocês questionarem cada sombra, cada barulho estranho e até aquela pessoa esquisita que você viu no ônibus. Essa não é uma historinha de ninar, não. O Goatman, que antes era só aquele boato antigo, sussurrado em fogueiras e acampamentos, agora virou um pesadelo real para muitas comunidades. O que era folclore, lenda de avó para assustar neto desobediente, hoje assusta comunidades inteiras e o pânico está se espalhando mais rápido que meme viral. E não é para menos, né? Imagina você, de boa, voltando para casa, quando de repente se depara com algo que tem corpo de bode, mas se move e age como um humano. Isso não é coisa de filme de terror, gente. Isso é o que as pessoas estão jurando ter visto. Os relatos são chocantes, cada um mais arrepiante que o outro. Pessoas juram de pé junto, com a voz tremendo e os olhos arregalados de puro pavor, que viram algo inexplicável. Uma criatura com pernas de bode, cascos, talvez até chifres, mas que consegue andar sobre duas patas, se esgueirar pelas sombras e, o mais perturbador de tudo, imitar comportamentos humanos. Conseguem imaginar o nível de bizarrice e desespero? Não é só um animal selvagem. É algo que te observa, te entende, te imita. O medo não é só de ser atacado, é de ser enganado, de não saber o que é real e o que é uma farsa grotesca andando por aí. E o pânico, meus amigos, se espalha como fogo em palha seca. O que começou como sussurros assustados em vilarejos isolados, agora está dominando a internet. De repente, o Goatman está em toda parte. Posts no Reddit, vídeos no YouTube, threads no Twitter, manchetes em sites de notícias alternativas. Ninguém está seguro da avalanche de informações sobre essa criatura misteriosa. Será que estamos falando de uma histeria coletiva? Ou será que tem algo mais sinistro por trás de tudo isso? A pergunta que não quer calar é: o que diabos está acontecendo, afinal? As aparições mais recentes e perturbadoras são de arrepiar. Em uma comunidade rural que prefiro não nomear para não gerar mais pânico, vários moradores relataram ter visto uma figura alta e esguia, com características caprinas, rondando suas propriedades durante a noite. Alguns até afirmam ter ouvido sons estranhos, como se alguém estivesse arranhando as paredes ou sussurrando nomes de pessoas. Teve gente que encontrou pegadas enormes e incomuns perto de suas casas. Outro caso, ainda mais bizarro, aconteceu em uma estrada isolada, onde um motorista jura ter quase atropelado uma criatura que saltou para a pista. E quando ele ligou os faróis altos, viu um homem-bode, com olhos brilhantes o encarando antes de desaparecer na escuridão da mata. E não para por aí, viu? Há rumores de que até animais de fazenda estão sendo encontrados mortos de maneiras inexplicáveis, como se tivessem sido atacados por algo que não se encaixa em nenhum predador conhecido. Isso não é normal, gente. Antes que a gente continue a fundo nessa toca de coelho assustadora, não se esqueçam de se inscrever no canal e mandar nos comentários de onde vocês estão assistindo. É muito importante para a gente saber quem está junto nessa jornada do inexplicável. Mas espera que tem mais. Quem são essas pessoas corajosas ou azaradas que cruzaram o caminho dessa criatura medonha? As vítimas e testemunhas são o coração dessa história. E seus depoimentos arrepiantes são o que realmente dá peso a essa lenda renovada. Lembram daquele motorista que quase atropelou o bicho na estrada isolada? Ele, coitado, ainda está em choque. Jura que os olhos da criatura brilhavam com uma inteligência assustadora. Não a de um animal,
mas a de algo que te observa e te julga. E as famílias que relataram arranhões nas paredes e sussurros, elas mudaram de casa, gente. Simplesmente não conseguiram mais dormir em paz. Há também o caso daquele grupo de adolescentes que acampava na floresta. Eles contam que ouviram sons muito estranhos, como risadas distorcidas, e depois viram uma sombra alta e esguia se movendo entre as árvores, imitando seus próprios movimentos. Um deles até jurou que a criatura repetiu uma frase que eles tinham dito minutos antes com uma voz gutural e fria. É de arrepiar até a alma, não é não? E como sempre, quando algo assim acontece, a comunidade se divide, né? De um lado, temos os céticos, que são geralmente cientistas, acadêmicos e aquela galera que busca explicação racional para tudo. Eles dizem que tudo isso não passa de histeria coletiva, identificação errônea de animais selvagens ou até mesmo gente pregando peças. Ah, e claro, muitos falam em distúrbios psicológicos ou o poder da sugestão. Para eles, fotos borradas são montagens e vídeos tremidos são apenas ilusões de ótica. Eles estão tentando, a todo custo, desmistificar o Goatman, buscando pegadas que possam ser atribuídas a ursos ou lobos, e sons que podem ser ventos ou animais noturnos. Mas do outro lado, meus amigos, temos os crentes, os caçadores de lendas que estão com os olhos brilhando e as câmeras prontas. Eles veem cada relato como uma prova viva de que o Goatman é real e está entre nós. Essa galera está organizando expedições noturnas, instalando câmeras de trilha e até criando grupos de busca. Eles acreditam que a ciência tradicional está falhando em reconhecer o inexplicável e que é preciso coragem para ir atrás da verdade, mesmo que ela seja assustadora. E essa polarização, convenhamos, só alimenta ainda mais o mistério. Mas de onde veio essa lenda, hein? Não é de hoje que se fala de criaturas meio homem, meio bicho. O contexto histórico nos leva a raízes antigas, muito antes da internet. Existem mitos e folclores de diversas culturas que descrevem seres híbridos, como o fauno e o sátiro da mitologia greco-romana, ou até mesmo entidades demoníacas, com características caprinas. Parece que a ideia de um homem-bode está gravada no nosso inconsciente coletivo há séculos. Alguns historiadores sugerem que essas lendas podem ter se originado de encontros com pessoas com deformidades genéticas ou de rituais pagãos antigos que envolviam o uso de máscaras e peles de animais. Seria o Goatman moderno uma ressurreição dessas antigas crenças, um eco do nosso passado mais selvagem e primitivo? Ou talvez, e isso é só especulação, um despertar de algo que sempre esteve à espreita nas sombras, esperando o momento certo para se manifestar novamente? E as pistas, as evidências? Ah, essa é a parte que deixa a gente mais intrigado. Fotos borradas, sim, existem várias circulando por aí. A maioria é daquelas que você olha e pensa, será que é um galho, uma pessoa fantasiada, ou... Mas algumas são genuinamente perturbadoras, mostrando uma silhueta que não se encaixa em nada conhecido. Vídeos tremidos também são comuns, geralmente gravados de longe, à noite, com a qualidade péssima que a gente já espera de filmagens de criaturas misteriosas. Mas mesmo assim, a forma, o movimento, há algo neles que nos faz questionar. E as pegadas, vocês não vão acreditar. Foram encontradas pegadas enormes com formato de casco em vários locais onde o Goatman supostamente apareceu. Alguns especialistas, mesmo céticos, admitem que elas são incomuns e não correspondem a nenhum animal local. Mas espera que tem mais. Há relatos de pelos escuros, grossos, encontrados em cercas e galhos e até mesmo um cheiro peculiar, descrito como enxofre misturado com animal molhado, que persegue as áreas das aparições.
Mas e as teorias da conspiração, hein? Porque não podia faltar. Muitos internautas e caçadores de lendas estão especulando que o Goatman não é apenas uma criatura mítica, mas sim o resultado de um experimento secreto do governo que deu errado. Tipo, um projeto militar para criar supersoldados híbridos ou mutações genéticas que escaparam do laboratório. Outros sugerem que pode ser uma entidade interdimensional que está apenas passando pelo nosso plano de existência, causando caos e confusão. E há quem acredite que seja algo muito mais sombrio, talvez uma manifestação demoníaca ou uma entidade antiga que se alimenta do medo humano. Seria uma mutação? Uma maldição? Ou será que estamos diante de algo que desafia toda a nossa compreensão de biologia e realidade? A mente humana adora preencher lacunas com o bizarro, e o Goatman está dando muito material para isso. A verdade é que, com tão poucas respostas concretas, a imaginação corre solta e cada teoria, por mais louca que pareça, ganha um pouco de força no meio do pânico. E com tudo isso acontecendo, a internet, a internet, ela explodiu, meus amigos. É meme para todo lado, discussão acalorada em fóruns, teorias malucas no Twitter e no TikTok. Os usuários da internet estão em polvorosa, divididos entre o humor e o pavor. Tem gente fazendo montagem do Goatman dançando, outros criando vídeos tensos com supostas provas da sua existência. E hashtag #ShakeGoatmanReal, ou #Goatman é verdade, está bombando nas redes sociais. E cada nova aparição, cada novo relato, vira um trending topic instantâneo. É uma mistura caótica de zoeira, medo genuíno e uma busca insaciável por respostas. Mas, no fundo, essa explosão online só serve para amplificar o alcance da lenda, transformando o que era um boato local em um fenômeno global. A criatura, seja ela o que for, virou um ícone pop do terror em tempo recorde. E o medo, galera, ele contagia. O impacto psicológico nas comunidades afetadas é palpável. Onde antes havia rotina, agora há toque de recolher informal. Escolas chegaram a ser fechadas em algumas áreas mais rurais. E os pais estão com os filhos em casa, com medo de que algo os espreite no caminho. As pessoas estão evitando sair à noite, trancando portas e janelas como nunca antes. A economia local, que antes dependia do turismo em certas regiões, está em declínio, porque quem vai querer visitar um lugar onde há rumores de uma criatura que imita humanos? A comunidade está vivendo sob uma nuvem constante de apreensão, e a paranoia se instalou. Cada barulho estranho, cada sombra na escuridão, é motivo para um sobressalto. É um terror silencioso que está corroendo a paz dessas pessoas. Um medo que não se vê, mas se sente na pele. Mas e os especialistas? O que eles dizem sobre tudo isso? Criptozoologistas, psicólogos e historiadores estão tentando dar sentido ao caos. Mas não é fácil. Os criptozoologistas, claro, estão em êxtase, vendo no Goatman uma possível nova espécie a ser catalogada, ou pelo menos estudada a fundo. Eles estão analisando as pegadas, os relatos, buscando padrões geográficos e comportamentais. Os psicólogos, por outro lado, apontam para a histeria coletiva, para o poder da sugestão e para a forma como o medo pode distorcer a percepção da realidade. Eles argumentam que, em tempos de incerteza, a mente humana tende a buscar explicações sobrenaturais para fenômenos que não compreende. E os historiadores, meus amigos, traçam paralelos com lendas antigas, mostrando como o mito do homem-bode ressurge em diferentes épocas e culturas, adaptando-se aos medos da sociedade. Eles veem uma continuidade, um arquétipo do grotesco que se manifesta quando a sociedade está vulnerável. É um quebra-cabeça complexo, e cada especialista tem uma peça diferente, mas ninguém tem a figura completa. Então, a pergunta que não quer calar: será que é verdade? Estamos diante da maior descoberta criptozoológica do século?
Ou da maior farsa já orquestrada? Essa é a eterna pergunta, né? Para os crentes, a resposta é um sonoro sim, e eles estão dispostos a arriscar tudo para provar. Para os céticos, é um não categórico, e eles buscam desmascarar cada evidência. A verdade é que, no meio de tanto burburinho, de tantos relatos conflitantes, de fotos borradas e vídeos tremidos, é quase impossível ter certeza. O Goatman permanece na fronteira entre a realidade e a lenda, um fantasma que assombra a nossa imaginação. E quais são os próximos capítulos dessa história bizarra, hein? O que podemos esperar? Mais aparições, talvez ainda mais audaciosas e perturbadoras, uma caçada organizada com equipes de pesquisa e talvez até as autoridades envolvidas buscando capturar ou ao menos identificar essa criatura de uma vez por todas? Ou será que o Goatman, tão misteriosamente quanto apareceu, vai mergulhar novamente nas sombras, deixando para trás apenas o silêncio que precede uma nova onda de terror? Um silêncio que esconde a promessa de que ele pode voltar a qualquer momento? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, galera. A lenda do Goatman veio para ficar, e ela nos força a questionar os limites da nossa realidade. Preparem-se, porque o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. E aí, vocês estão prontos para o que vier.